Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Lorena e hoje nós vamos contar histórias e crochetar juntas. Bom, esse é um vídeo piloto, na verdade, onde eu vou testar algo com vocês, que é um projeto que eu já penso há um tempo, onde a ideia é eu contar histórias, enfim, de pessoas, de amigos, de familiares e desconhecidos, enquanto a gente crocheta juntos. E nada melhor para iniciar esse vídeo do que contar a minha própria história, né? Então, para vocês me conhecerem um pouco, vou contar um pouco da minha história e algumas das aventuras que eu já vivi, que eu acho que talvez metade das pessoas que me conheçam sabem, né? Enfim, dessas histórias. Mas antes de a gente começar, quero mostrar pra vocês também o que a gente vai crochetar hoje, tá? Porque a ideia aqui, claro, não é passar nenhuma receita, tá? Mas é só pra demonstrar o que eu vou crochetar, até pra que vocês queiram também copiar, acho que também é legal. Mas hoje eu tô tecendo aqui um casaco, né? Como se fosse um kimono, na verdade. Eu vou deixar a imagem, o print do casaco aqui pra vocês. Foi um vídeo uma imagem que eu vi na internet, né? Um vídeo no Instagram mesmo. E eu adorei, inclusive créditos à pessoa que fez. Eu não tenho o nome dela, enfim, não sei quem foi quem teceu, mas créditos a ela. E eu gostei muito além do design, eu gostei muito das cores também. Tá? Então, é um kimono, vocês viram aí, né, onde usa squares pretos e um vinho, né, um bordô, algo assim. E pra tecer essa peça, basicamente, a gente vai fazer vários squares juntos e depois unir tudo, tá? E eu tô usando linhas 100% algodão. Não vou citar a marca, né? Mas vocês podem utilizar aí a linha que vocês quiserem, desde que sejam de algodão, que eu acho que fica mais confortável. Tô utilizando também uma agulha 3 milímetros e uma tesourinha pra gente finalizar os squares, tá? Bom, então vamos lá, então vamos começar. Vou fazer aqui os squares com vocês. E enquanto eu vou fazendo, a gente vai conversando. Bom, então como eu falei, meu nome é Lorena, né? Logo mais farei 30 aninhos. Ano que vem, gente, ano que vem. Sou geminiana, né? Então, faço aí no mês de junho mesmo, aniversário. E deixa eu só ver aqui que eu comecei, tá? São três pontos aqui. E acho que um fato muito curioso sobre mim... Deixa eu só ver se tá enquadrando aqui em cima. Tá enquadrando legal. Um fato curioso sobre mim é que, gente, eu já fui modelo. Sim, modelo dessas fotográficas, enfim, de passarela, etc, etc. Acredite se quiser. Então, eu comecei a modelar lá com os meus 17 aninhos, de verdade, né, assim, real, oficial. Ai, tô um pouco desconfortável aqui, porque acho que essa cadeira tá um pouco pequena pra mim. Mas eu vou deixar aqui, mais alinhado ali, a outra câmera. Acho que se eu pegar aqui, talvez dê certo. Até aqui dá certo, né? Então, eu já modelei, eu acho que esse é um dos fatos mais curiosos, assim, sobre mim, na verdade. Porque, vejam, eu sempre tive esse sonho, né, de modelar, enfim. E não sei se também era uma coisa minha, sabe? Ou se era algo que as pessoas colocavam na minha cabeça. Ainda não sei muito bem isso, na verdade. 1, 2, 3, 4. Eu não tenho nada fixo ainda sobre isso, sabe? Mas, enfim, o fato é que eu sempre quis, era meu sonho modelar, enfim, virar uma modelo internacional, blá, 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 blá. E teve um momento, né, lá com os meus 16, 17 anos, que eu fiz um concurso, né, um concurso de modelo mesmo, participei de um concurso,
Era até em outra cidade, que eu sou do interiorzão de São Paulo, e era em outra cidade, próxima ali. Só que assim, não tinha dinheiro, né, pra ir, nem nada. Então, foi bem difícil em relação a isso, porque... Ai, aqui eu já errei. Não sei se isso vai dar certo não, gente, mas vamos tentar, né, falar e crochetar. Porque geralmente eu não converso não quando eu crocheto, mas vamos lá. Eu tô só fazendo aqui, só pra inteirar vocês. Tô fazendo squares mesmo, tá? De 3 pontos altos aqui, separados por 2 correntinhas nas quinas. Mas entre aqui, ó, os lequezinhos, eu tô fazendo uma correntinha só. Vamos ver onde vai dar isso aqui. Enfim, então eu não tinha, né, muito dinheiro, não era de uma família rica, enfim. Então era bem difícil até de ir pra outra cidade pra poder participar das etapas desse concurso. Porque foram algumas etapas, acho que foram 3 etapas, se não me engano. Enfim, só sei que... Ó, já errei de novo. Enfim, só sei que meti a cara, né? Eu lembro que eu fui até pedir gasolina na prefeitura, sabe? Pro meu pai me levar pra esse concurso em outra cidade. Deixa eu soltar bastante linha aqui, que facilita, né? E assim foi. Meu pai me acompanhou nessas 3 etapas, né? Do concurso. E na última etapa... Claramente, ganhei, né, o concurso. Como já conta a história, né? Então, ganhei o concurso e qual que era o prêmio, né? Era você ser agenciado, né, por uma agência mãe no Brasil. Pra quem não sabe, agências mães são aquelas agências que cuida de toda a sua carreira, enfim, aqui no Brasil, né, ou no seu país de origem, enfim. E então, eles que fazem esse contrato e esse contato também com essas agências internacionais, sabe? E com as agências também em outros lugares do Brasil, por que não? Então, aí eu gosto de fechar assim, ó, os meus squares e as minhas carreiras. Eu acho que fica bem mais acabadinho. Enfim. Então, eu ganhei, né, esse contrato, então eu fiz o contrato com essa agência mãe aqui no Brasil, e aí eles ficaram de fechar um contrato fora do Brasil pra mim, né, então em alguma outra, em algum outro país, essa que era a questão. Só que eu não tinha experiência nenhuma, imagina, eu tinha ali meus 17 anos, certo? Então, eu não tinha experiência nenhuma. E o que eu tinha eram algumas fotos e um sonho. O único lugar que me aceitou dessa maneira foi a Coreia do Sul. Pois bem. Ai, gente, não tá enquadrando legal meu rosto aqui, mas enfim, é sobre isso, tá? É isso que a gente tem pra hoje. A gente vai melhorando. Tá, então, a Coreia do Sul que me aceitou. Eu nem lembro o nome da agência, porque ela nem existe mais, mas era alguma coisa com 7. Seventh Model, alguma coisa assim, eu não me recordo mesmo. Mas ela não existe mais hoje, se não me engano. Enfim, isso foi... Ah, bom situar o período, né? Isso foi em 2013, final de 2013. Porque eu viajei de 2013 para 2014. Então, conseguiram um contrato pra mim. E lá vai eu, né? Atrás de visto coreano, atrás de passaporte, porque eu não tinha nada disso. Então, vai lá eu atrás de tudo. Eu lembro que eu fui pra São Paulo tirar o visto, meu pai me acompanhou e tal. Então, enfim, essa agência também aqui do Brasil sempre me acompanhou. Foram maravilhosos, inclusive, os queridos. Então, enfim. E aí, seguiu a saga até que chegou o dia da viagem, né? Então, eu viajei no final de dezembro. Eu lembro que eu até perdi a formatura da minha irmã, da 8ª série, porque foi bem nesse ano. Mas viajei ali, sei que em dezembro eu tava na Coreia do Sul. E assim, sofri muito, porque, né, imagina, 17 anos em outro país, eu não falava inglês. Tá, se vocês já estão se perguntando, eu não falava inglês, eu só falava um yes, um ok, né? Tipo, você entende ali o que as pessoas estão falando, mas na verdade você não, né? Enfim, não sabe falar nada. Então, teve todo esse desafio também. E o que acontece? Lá é que tá, eu acho que é onde eu tive a minha maior aventura. Por quê? Aí eu vou me desconcentrando aqui, gente. Socorro.
E por quê, né? Lá, quando eu fui pra lá, tinha um contrato muito específico. Gente, uma vez ou outra eu vou encontrar um cabelo por aqui, tá? Então vocês ignorem. Mas a gente vai tirando e vida que segue. É sobre isso, né? A vida de crocheteira é assim. E a gente vai tirando, ó. Desmancha e tira o cabelo, né? Enfim, esse contrato que eu tinha lá, né, que a gente fechou, era o seguinte. Eu precisava conseguir 3 trabalhos em pelo menos 2 ou 3 semanas, era algo assim. Meu contrato era de 3 meses, mas tinha essa condição. Então, eu tinha que conseguir esses trabalhos durante esse período. E o que aconteceu? Eu não consegui trabalhar. Eu tô rindo de nervosa agora, tá? Ai, socorro. Só de lembrar já me dá agonia. Ai, gente, só por Deus. Pois bem, primeira semana passou e nada. Aí, segunda semana, eu lembro que a dona da agência, ela me chamou lá na agência pra tentar me dar um glow up, assim, sabe? Eu lembro que pra ir pros testes, né, que a gente fazia testes, enfim, pra modelar, né, dos trabalhos, a gente sempre fazia testes. A gente viveu o dia inteiro fazendo testes, né, indo pra lá, pra cá de van, enfim, depois eu conto esses detalhes. Mas era isso. Aí eu lembro que uma vez ela me chamou na agência pra dar um glow up. Então ela fez babyliss em mim, fez babyliss, ou seja, arrumou todo o meu cabelo, fez maquiagem, botou um blushzão cor-de-rosa ali, né? Tal qual orientais adoram, enfim. Então, ela me deu esse glow up ali, na tentativa mesmo de eu conseguir trabalhar. Só que, cara, quando eu ia no... me ensinou poses também, eu não esqueço até hoje, sério. Porque, gente, pra quem não sabe, talvez a maioria das pessoas não saibam, mas trabalhar na Ásia é muito... Não posso falar palavrão, né? Mas é muito doido. Porque a rapidez, né, que as coisas acontecem, tipo, é surreal, sabe? Então, você precisa, sei lá, fazer uma pose, sei lá, a cada 1 segundo, sabe? É muito louco. Depois você pega o jeito, mas nesse momento eu não fazia ideia, né? Não sabia posar, não sabia nada. Enquanto eu ia pros testes e as meninas estavam lá, tipo, todas fazendo pose rápida, tá. Eu tava lá só pensando nas poses que eu ia fazer. Pá, né? O que eu vou fazer agora? E aí eu lembro que essa Booker, que a gente chamou de Booker, né, da agência, ela me chamou pra ensinar algumas poses. E ela me fez treinar o seguinte. Eu precisava mudar de pose a cada palma que ela dava. Ou seja, ela ia lá, pá, sabe? E aí eu mudava de pose, tá. Ela, gente, socorro. Mas ali eu aprendi, né? Ali eu aprendi, porque depois disso eu nunca mais esqueci. Aí eu comecei a aprender a velocidade, o ritmo e ia. E, gente, é uma coisinha assim que você vai mudando só a mão, né? Vai mudando a mão, tá, né? Enfim. E assim foi. Mas ela me ajudou nisso tudo. Eu vejo como uma ajuda, assim, né? Também ao interesse deles, enquanto agência que eu trabalhe, com certeza. E só que passou essas 2 semanas, passou a 3ª semana e nada. Eu não consegui trabalhar. Tipo, cara, nada, sabe? Nada. O que aconteceu? Me expulsaram da agência. Simplesmente. Vocês acreditam? Aí ela me chamou, né, um outro momento na agência. Imagina, eu não falava inglês, gente, lembra desse detalhe, tá? E aí ela me chamou, falando comigo lá, que eu não tinha conseguido os trabalhos e tal, que eu precisava voltar pro Brasil. Aí começou, né, a grande questão. Que eu precisava voltar pro Brasil e tal, que eu não podia mais ficar lá no apartamento, isso e aquilo, que meu contrato tinha acabado. E eu só lá que assim, ó, ok, yes, ok, ok, desse jeito. Só concordando.
Até que ela finalizou a fala dela. Gente, essa cena, sério, mentalizem comigo. Mentalizem. Eu saí da agência. Fechei a porta da agência e comecei a chorar. Desesperada. E eu não comentei nada sobre como eu me sentia lá na Coreia do Sul, né? Porque isso também foi um detalhe imenso. Mas, o que aconteceu? Comecei a chorar, e eu fui. Ah, e era inverno, tá? Nevando, tudo mais. E aí, eu fui pro metrô, porque era o único lugar que eu sabia ir e que eu me sentia de alguma forma segura, porque eu tinha muito medo de andar pela cidade, tinha medo de me perder, porque eu tinha medo de tudo, eu tinha medo até da neve, vocês acreditam? Eu tinha medo de tudo, assim, porque, imagina, essa menina saiu de uma cidade de 23 mil habitantes, né, do interior de São Paulo, pro mundo, assim, tipo, sem conhecer neve, sem conhecer nada, sem falar o idioma. Cara, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de passar fome, gastava todo o meu dinheiro lá, que a gente ganhava dinheiro por semana, eu gastava tudo com comida, porque eu morria de medo de passar fome. Aprendi a cozinhar lá, né, cozinhar, entre aspas, né, o que eu fazia era, tipo, macarrão, era um macarrão com molho de tomate, sei lá, sabe, era isso que eu fazia. Pois bem, mas eu saí e fui direto pro metrô. E lá eu comprei um donut, né? Um donut, sabe? Os donutzinhos assim, né? E acho que eu comprei um café, não me lembro. Só sei que eu sentei no chão, no cantinho de uma loja e chorei. Liguei pra minha mãe, desesperada, falando que aquilo era só um sonho, que aquilo ia acabar, que eu sabia que ia acabar, né? Então, eu chorava desesperada. Imagina, peguei o fuso horário também, né? Porque aqui já era noite. Então, também teve essa questão. E eu chorando, e minha mãe, não, tá tudo bem, você vai conseguir, não desiste, nananã. Com certeza vai ter mais lugares pra você, né, e tudo mais. Vai dar certo, vão arrumar um lugar pra você ir. Enfim. E aí, nisso, chorando, agora que vem a grande questão. E vem o grande momento dessa história. Gente, eu juro pra vocês, eu tenho pra mim que anjos existem, sabe? Eu acho que anjos existem, sim, eu acredito nisso. Ou pessoas muito boas. Mas, meu, eu tava no cantinho, assim, de uma loja, sabe? Sentada no chão. Tipo, ninguém ia me ver ali. De repente, me apareceu um senhor coreano. Me apareceu um cara. E ele me deu um café quentinho. Lá eles vendem cafés em latas, sabe? Lata de alumínio mesmo. E tava quentinho, ele me deu até com um papelãozinho, assim, sabe? A latinha, assim, que tinha um papelãozinho, né? Pra não queimar a mão. E aí ele me deu esse café e falou, moça, tá tudo bem, né? Falou, are you okay? Ele perguntou, are you okay? E eu, ok, I'm okay. Eu falei assim, I'm okay. E chorando, né? Fungando e chorando. Ele falou, everything's gonna be okay. Ele falou, tipo, tudo vai ficar bem, né? Ele falando. Eu falei, ai, obrigada. Eu falei, thank you, né? Aí ele me deu o café. Tava fechadinho e tal, né? Enfim. Ele me deu o café. Cara, juro. Em questão, assim, ó, de segundos, o cara desapareceu. Juro pra vocês. Tipo, bizarro. Por isso que eu falo que eu acho que anjos existem, porque não é possível. É um trava-língua, né? Anjos existem. E, meu, ele desapareceu, juro. E, por isso, eu considerei que esse café foi meu amuleto da sorte. Eu acho que eu devo ter ele ainda, se meus pais não jogaram fora, mas eu sei que eu não consumi ele, eu trouxe ele comigo na minha bagagem e trouxe pro Brasil, e tinha ele pelo menos até 2020, aí eu tenho certeza que tinha, mas não sei se meus pais já jogaram, mas eu levei ele pra minha casa, sabe, trouxe pro Brasil, porque eu falei, é meu amuleto, meu café. Nossa, deve estar um puro Chernobyl, né, aquele café, puta que pariu, imagina. O puro Chernobyl, cara. Mas acho que já atingi. Deixa eu ver quantas carreiras.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Só mais uma, hein, galera? Estamos quase lá. Um square, tá? Enfim, e ele desapareceu. Aí, beleza. Acabou isso, né? Aí eu voltei pro apartamento, ok. Aí eu liguei pra minha agência mãe. Contei a história e tal, o que tinha acontecido. E aí eles entraram em contato com a minha agência na Coreia. Só que o que acontece? A minha agência da Coreia queria que eu voltasse pro Brasil, porque eles tinham pago toda a minha passagem e tudo mais, né? Então, eles estariam em prejuízo se eu continuasse viajando. Imagina, porque eu não dei nenhuma grana pra eles, né? Tipo, não trabalhei nem nada. Então, só eles que tiveram esse investimento em mim, né? Então, imagina. Aí, outras agências poderiam se beneficiar com isso, porque eles não pagariam a minha passagem do Brasil pra Ásia, né? Eles estariam pagando entre a Ásia só, que é mais barato, entendeu? Então, eles queriam que eu voltasse pro Brasil. Só que a minha agência daqui do Brasil não queria que eu continuasse viajando, com toda certeza, né? Com toda razão. Só sei que, enfim, ficaram nessa discussão toda. E tem um porém, gente. Eu não tinha um putinho no bolso. Tipo, sabe? Um puto no bolso. Pra falar que eu não tinha nada, eu tinha 50 centavos. Por quê? O que eu tinha levado de dinheiro, eu acabei comprando um mísero casaco de frio, de inverno, porque tava nevando, nunca vi aquela neve na minha vida. Eu comprei um único casaco de frio, foi aquilo que eu comprei. E aí foi esse meu dinheiro, né? E aí ficaram nessa discussão, enfim, então eu não tinha nenhum dinheiro também pra fazer visto, né? Visto pra algum outro país que precisasse de visto. Então foi muito complicado também. E o que acontece? A agência da Coreia me falou: se você não sair até, tipo, sexta-feira do apartamento, a gente vai te mandar para a imigração. Tá? Então, olha a bucha. Bom, pois é, falaram que eu tinha que ir para a imigração. Mudei um pouco aqui o ângulo, enfim, pois, né, experimento é sempre assim, então tem imprevistos. Mas... E aí, o que acontece? Eu já me desesperei, porque eu não tinha dinheiro, né, não tinha pra onde ir, enfim. E aí, eis que a minha agência daqui do Brasil conseguiu que eu fosse... conseguiu um contrato, na verdade, pra mim, na Tailândia. E lá na Tailândia, brasileiro não precisava de visto, né? Só precisa comprovar, enfim, vacinações, etc, né, em relação à saúde, mas não precisava de visto. E aí eu só respirei fundo e falei, obrigada a Deus. Então, conseguiram um contrato para mim numa agência na Tailândia. Aí compraram já a passagem, né? Então, a agência da Tailândia comprou a passagem, enfim. E na mesma semana, eu já consegui viajar. Graças a Deus. Aí, só que o que acontece? Eu saí do Brasil com uma mala de 32 quilos. E dentro da Ásia, a gente só pode viajar com 20 quilos, tá? Ou seja, eu tinha 12 quilos a mais de roupitas. E eu tava num país, né, inverno ali, indo pra um país, tava verão. Então, eu deixei várias roupas no apartamento lá na Coreia, várias roupas, vários casacos, enfim, várias coisas. Só que chegando no aeroporto, eu saí de madrugada do apartamento, enfim, deixei tudo pra trás, assim, né, tipo, dei tchau pra galera e tal. Enfim, e aí na hora que eu cheguei no aeroporto, que eu fui fazer o check-in, ainda tava passando, acho que, tipo, 7 quilos. Depois eu fui lá no banheiro do aeroporto. Gente, bizarro. Pode falar isso, será? Mas só sei que eu abri minha mala, tirei mais umas coisas de lá de dentro. Tinha uma outra bolsinha dentro da minha mala. Eu peguei, comecei a socar um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de coisa. E deixei lá. Sério, não recomendo, não façam isso, tá? É perigoso, não façam isso. Mas imagina, eu tava morrendo de medo, eu queria sair daquele lugar, 17 anos, enfim. Meu pai até me falou, tipo, que louca, porque poderiam achar que era alguma coisa, né? Enfim, né? Vocês queriam explodir alguma coisa, enfim, imagina um perigo.
E com certeza, mas no momento, gente, eu não pensei em nada, porque eu só queria sair dali, daquele lugar, porque eu tava com medo, tá? Tava com medo. E aí, finalmente, consegui embarcar rumo à Tailândia. E assim eu finalizo a minha primeira história e o meu primeiro square do nosso projeto de fazer um kimono. Bom, comentem aqui se vocês querem a parte 2, a continuação dessa história, das minhas loucuras, das minhas viagens. E como eu falei, esse é um piloto, eu não sei como vai ser, né? Então, eu espero que vocês gostem. Eu tentei o meu máximo crochetar e conversar ao mesmo tempo. Teve alguns impasses tecnológicos, mas eu quero tentar publicar esse vídeo mesmo assim, justamente por ser primeiro, ser caseiro, enfim, ser da forma que deu pra fazer, que eu acho que essa que é a ideia. Com o tempo a gente vai melhorando. Eu tava tentando gravar com o celular do meu marido, mas ele tava, tipo, sem espaço, então tive que improvisar aqui. E, bom, é isso. A ideia é que aos poucos eu vou contando um pouco da minha história, um pouco da história de vocês. Então, quero abrir daqui pra frente também um momento para que vocês compartilhem as histórias de vocês comigo, para que eu possa contar também um pouco aí da história de cada um, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm histórias incríveis para contar. E se vocês quiserem a parte 2, ou a continuação dessa minha trajetória como modelo aos 17 anos, comenta aqui para eu saber. E até o próximo vídeo. Obrigada!